Fala, galera do Direito Civil. Hoje a gente está aqui para falar de mais um assunto interessantíssimo e maravilhoso do Direito Civil. Esse assunto é um dos que eu mais gosto dentro da parte geral. Hoje a gente vai começar a falar sobre os negócios jurídicos. Extremamente importante, base de toda a teoria contratual. Tem uma matéria específica nos direitos contratuais. Tem que saber negócio jurídico, tem que saber classificação, o que é, o que não é, validade de negócio jurídico e assim por diante. Então, nesse nosso primeiro momento, vamos contextualizar. Vamos ver por que a gente está estudando negócio jurídico, da onde que veio esse tal negócio jurídico. Nós sabemos que o fato jurídico, o ato jurídico em sentido amplo é um tipo de fato jurídico em sentido amplo. Por que a gente chama de ato? Porque é uma subclassificação do fato jurídico em sentido amplo. Ato é porque tem conduta. Se tem conduta, só pode ter sido feito por um ser humaninho. Se foi feito por um ser humaninho, a gente sempre vai falar que estamos diante de um ato jurídico em sentido amplo. Esse ato jurídico em sentido amplo, que é praticado por uma pessoa, que é uma externalização da vontade dessa pessoa, é subdividido em negócio jurídico, que é a matéria da nossa aula hoje, em ato jurídico em sentido estrito. Só para lembrar para vocês, não é matéria, não é o nosso conteúdo de aula hoje, mas para vocês não esquecerem, o que é ato jurídico em sentido estrito? É um ato, é uma conduta efetuada por uma pessoa, onde só vai ter uma declaração de vontade. Essa única declaração de vontade interessa por direito porque ela acaba gerando obrigações, extinguindo obrigações, conservando uma obrigação e assim por diante. Se é interessante para o direito, a gente vai estudar aqui. Esse ato jurídico em sentido estrito, o próprio nome já diz, ele é menor, porque só tem apenas uma declaração de vontade. Diferente dos negócios jurídicos, que é o nosso tema de hoje, onde a gente vai ter normalmente duas declarações de vontade, como regra geral, certo? Então, afastando a matéria do ato jurídico em sentido estrito, a gente começa agora a falar sobre o negócio jurídico. Só para ter certeza que vocês estão acompanhando esse comecinho de aula, vocês lembram de outras aulas e da matéria que vocês estão estudando para o concurso, que é o começo que é a teoria geral do fato jurídico. Fato jurídico em sentido amplo, que é dividido em fato jurídico em sentido estrito e ato jurídico em sentido amplo, certo? A gente está do lado de cá, digamos assim, dessa classificação. Fato jurídico em sentido amplo já foi objeto de outras aulas e tenho certeza que vocês estão acompanhando e já sabem tudo sobre essa matéria. Então vamos voltar e falar sobre ato jurídico em sentido amplo, que tem uma subclassificação que bifurca em negócio jurídico e ato jurídico em sentido estrito. Ato jurídico em sentido estrito, declaração apenas de uma vontade. E também uma das características do ato jurídico em sentido estrito é que a produção de efeitos dessa conduta, desse ato, normalmente já está previsto em lei. Não é uma faculdade da parte escolher que tipo de resultado que vai acontecer como consequência daquele nosso ato. Como exemplo de um ato jurídico em sentido estrito, a gente pode dar o reconhecimento de paternidade, ok? Negócio jurídico, então, já conversamos rapidamente sobre aquela prévia classificação. Negócio jurídico é um fato jurídico em sentido amplo, certo? Qual é o conceito? Como é que a gente conceitua hoje negócio jurídico? Veja, um dos objetivos do legislador quando instituiu o Código Civil, por mais que ele tenha mantido algumas considerações, algumas normas, até mesmo letra de lei do Código Civil de 16, o objetivo maior do Código Civil de 2002 foi trazer facilidade para a gente conseguir entender o direito, para o leigo conseguir se interagir dessas leis, para ter uma funcionalidade melhor. Então, cada vez mais, a doutrina também se adapta a esse fundamento do Código Civil de funcionalidade. Desta forma, o conceito de negócio jurídico hoje é cada vez mais simples de a gente entender. Trouxe um conceito bem simples para vocês que fala o seguinte:
Negócio jurídico é o meio de realização da autonomia privada. Poucas palavras, mas com bastante conteúdo. Autonomia privada é a vontade do particular. Então, como que a gente realiza a vontade do particular? Através dos negócios jurídicos. Há quem diga ainda que os negócios jurídicos podem ser conceituados como um choque de vontade. A vontade de A com a vontade de B se chocam, eles chegam num acordo e conseguem formar um negócio jurídico, certo? Então eu acho que é fácil a gente entender. Eu trouxe esse conceito para vocês, esses dois, são fácil entendimento, não precisa decorar, a gente consegue colocar com as nossas próprias palavras o que é um negócio jurídico. Para que serve o negócio jurídico? Qual é o objetivo de eu fazer, de eu elaborar, de eu assinar um negócio jurídico? Aqueles velhos verbinhos que eu acho que a gente já está bem acostumado com eles. A gente cria, a gente conserva, a gente extingue e a gente modifica direitos. Quando nos deparamos com um choque de vontades que cria, modifica, extingue ou conserva direitos, estamos frente a um negócio jurídico. Coloquei aqui no último quadrinho para vocês a diferença entre o negócio jurídico e o ato jurídico em sentido estrito. Falamos agora rapidamente no comecinho da nossa aula o que é um ato jurídico em sentido estrito. O ato jurídico em sentido estrito nada mais é do que a declaração de vontade de apenas uma pessoa. Através de uma conduta, sem ser necessário que outra pessoa concorde com ela, essa única declaração de vontade é o suficiente para criar, modificar, conservar ou extinguir direitos. Demos de exemplo no começo da nossa aula o reconhecimento de paternidade. Certo? O reconhecimento de paternidade, a pessoa vai lá por livre e espontânea vontade e assume que é genitor ou genitora é mais difícil, né? Que é genitor de uma certa criança. Todas as consequências quando a pessoa assume uma paternidade, já vem prevista em lei. Ele pode falar assim, eu quero que ele seja meu filho, eu dou o meu nome a ele, mas eu não quero ajudar na criação e não pagar pensão. Não existe essa possibilidade. Por isso que o ato jurídico, em sentido estrito, sempre tem as consequências previamente estipuladas. A gente já sabe o que vai acontecer, a gente já sabe as consequências do nosso ato. O que vai trazer para a gente de obrigação? O que vai trazer para a gente também em relação aos direitos? Entendendo o que é ato jurídico em sentido estrito, a gente agora consegue fazer um comparativo com o negócio jurídico. Negócio jurídico, até o conceito, como eu disse para vocês, que alguns autores colocam como choque de vontades, duas vontades que se encontram e elas se adaptam, elas se concordam, elas se completam. Esse choque de vontades, se tem choque é porque eu tenho que ter duas vontades aqui dentro do negócio jurídico. E ainda, como uma das características do ato jurídico em sentido estrito é que as consequências as consequências já estão previstas em lei, no negócio jurídico é diferente. No negócio jurídico, as partes que o celebram já podem colocar ali algumas consequências que a lei não prevê. Podem até mesmo tirar algumas consequências que a lei prevê. Lógico que tudo dentro dos limites e dos ditames legais. Feitas essas primeiras considerações, pergunto a vocês: todo negócio jurídico é contrato, mas nem todo contrato é negócio jurídico? Essa afirmação caiu na prova de um concurso, a pessoa tinha que dizer, o candidato tinha que dizer se era verdadeiro ou se era falso. Quando eu estava lendo sobre essa matéria, teve até um doutrinador que colocou assim, é a famosa, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Veja, na verdade, Tostines eu não consigo responder, mas essa pergunta aqui, eu acho que a gente consegue chegar numa conclusão. Os contratos, eles são negócios jurídicos por excelência, porque normalmente os negócios jurídicos são celebrados através do contrato.
mas nem sempre o negócio jurídico precisa ser feito através do contrato. Um negócio jurídico pode ser feito por escritura pública. Vamos dar um exemplo? Eu quero fazer uma doação para uma instituição de caridade, para animaizinhos, para ajudar a tirar os cachorrinhos da rua, por exemplo. Eu posso simplesmente fazer essa doação por escritura pública? Posso. Eu não preciso, essa é a doação pura e simples, né? A doação pura e simples sem encargo. A doação pura e simples, ela pode ser feita diretamente por escritura pública, não tendo um choque de vontades. Eu simplesmente faço uma doação. Então eu coloco para vocês o seguinte: negócio jurídico é espécie, contrato é gênero, certo? Então a pergunta: todo negócio jurídico é contrato? Não, todo contrato é negócio jurídico, ok? Muitos autores, se você quando vocês forem estudar, até às vezes confundem, colocam como sinônimos contrato e negócio jurídico. Se a gente colocar à risca, doutrinariamente, isso não é correto. O negócio jurídico é gênero, onde contrato é espécie. Passando esse primeiro momento, onde fizemos essas considerações iniciais sobre o negócio jurídico, vamos partir agora para os elementos estruturais do negócio jurídico. Para eu ter a estrutura completa do negócio jurídico, para ter validade, eu tenho que passar por alguns requisitos. Aqui entra uma questão de extrema divergência doutrinária. Olha só. Coloquei para vocês elementos estruturais do negócio jurídico: a existência, a validade e a eficácia. Para a gente entender a existência, a validade e a eficácia, eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que todos vocês abram o artigo 104 do Código Civil. O artigo 104 do Código Civil abre o livro que se chama Dos Fatos Jurídicos e tem o primeiro título que fala sobre que o título dele é Dos Negócios Jurídicos. O artigo 104 diz o que um negócio jurídico tem que ter para ele ter validade, certo? É assim que o nosso artigo 104 começa. Porém, não foi sempre assim. No Código Civil de 16, o artigo que tratava dos elementos, dos requisitos de validade para o negócio jurídico, ele não começava falando sobre validade de negócio jurídico, mas ele começava falando sobre a existência. A partir do modelo do Código Civil de 16, um ser humano iluminado nesse mundo chamado Pontes de Miranda, um civilista maravilhoso, conseguiu elaborar uma teoria que se chama escada pontiana. Gostei dessa canetinha, agora eu vou começar a usar. A escada pontiana, ela serve para os operadores do direito verificarem se um negócio jurídico passa por todos os requisitos necessários para a gente dizer que aquele negócio jurídico tem validade. Vejam, baseado na estrutura do Código Civil de 16, onde, volto para vocês o slide, o primeiro requisito do negócio jurídico era a existência, o segundo requisito a validade e o terceiro requisito do negócio jurídico a eficácia. Essa teoria de Pontes de Miranda, chamada escada pontiana, ela ainda é extremamente utilizada pelos nossos doutrinadores. Caio Mário, eu até anotei aqui para vocês, para trazer quais autores gostam dela. Caio Mário, Venosa Tartucci, Pablo Stouzy, Francisco Amaral são adeptos, ainda se utilizam da teoria da escada pontiana. Quem não é muito adepto mais da teoria da escada pontiana é o Silvio Rodrigues, tá ok? Então, se vocês estiverem lendo, estudando pelo livro do Silvio Rodrigues, ele provavelmente não vai falar sobre a escada pontiana, ou se falar, vai dizer que não vê utilidade nessa teoria.
Antes de a gente conseguir fazer uma crítica sobre essa teoria, eu queria explicar como que ela funciona, para depois disso a gente ver se se essa teoria é útil para a gente ou se ela não é útil, ok? Então vamos lá. Vocês estão com o artigo 104 abertos? Lê comigo. A validade do negócio jurídico requer e são os abertos incisos. Primeiro ele fala que tem que ter agente capaz, o objeto tem que ser lícito, determinável ou determinado. E o 3, a forma prescrita ou não defesa em lei. Nós vamos passar devagar, com calma, por todos esses 3 incisos. Só para a gente fazer uma leitura inicial. Voltando para a explicação da escada pontiana. Como eu disse, o Código Civil de 16 não começava o artigo 104 diretamente falando sobre a validade do negócio jurídico. Ele começava falando sobre a existência do negócio jurídico. Por isso que o Silvio Rodrigues diz que, se o Código Civil de 2002 tirou da letra da lei a palavra existência, é porque esse plano da escada pontiana não é mais necessário, não tem mais utilidade. Vamos ver se isso é verdade. Eu deixei esse slide em aberto que eu vou tentar desenhar para vocês. Não se assustem com a minha habilidade de desenhar. Vamos lá. Aqui eu vou fazer uma escadinha. Olha só. Até que não ficou tão ruim. Bom, essa escadinha, baseada na teoria da escada pontiana, ela coloca cada requisito para verificação de validade do negócio jurídico como se fosse um degrau. Como eu mostrei aqui no slide anterior para vocês, qual que é o primeiro requisito? Existência. Então ele coloca aqui a existência. Bom, não riam. É um plano da existência. É o primeiro degrauzinho. O que tem dentro desse elemento? Que tipo de preenchimento de requisitos eu tenho que fazer para dizer que aquele negócio jurídico existe? Muito simples. A dica ainda está no Código Civil de 2002, por mais que o legislador tenha retirado ou omitido a palavra existência. Todas as primeiras palavras dos incisos vão estar no plano da existência. Faz comigo. Qual que é o primeiro? Agente. Segundo, objeto. Terceiro, a forma. Mesmo que o legislador tenha silenciado em relação à vontade, já que o conceito de negócio jurídico traz para a gente a vontade dentro do próprio conceito, dizendo que é uma forma do particular concretizar a sua vontade, a vontade não pode faltar também aqui no plano da existência. Veja que nesse primeiro plano eu deixei de fora todas as qualidades que o Código Civil coloca em relação a cada requisito desse. Eu tirei do agente a sua capacidade, por exemplo. A capacidade não vai no plano da existência. Então vem comigo. Eu pego um negócio jurídico para eu poder passar para o segundo degrauzinho, para eu poder subir mais uma etapa de verificação de validade do meu negócio jurídico. Eu primeiro preciso preencher todos os requisitos que estão presentes no primeiro degrauzinho. Quais são os requisitos? Agente, objeto, forma e vontade. Só isso, sem nenhum tipo de qualidade. Então vamos colocar esses requisitos num caso concreto. Agente. Se um cachorro colocar a patinha num negócio jurídico, eu posso dizer que existe um agente? Não. Se isso acontecer, sequer agente eu tenho. Se eu não tenho agente, eu não posso dizer que eu tenho existência. Posso passar para o segundo plano? Posso passar para o segundo degrau? Nananina, não posso. Só pulo o degrau, só passo para o próximo degrau se todos, absolutamente todos os requisitos da existência estiverem preenchidos.
Então eu tenho que ter um agente, eu tenho que ter um objeto, eu tenho que ter a forma do negócio jurídico e eu tenho que ter a vontade. Vamos continuar a preencher os requisitos para a gente entender o porquê dessa teoria. Voltando um slide para vocês me ajudarem, qual é o segundo plano da escada pontiana? A validade. Vou escrever aqui para vocês. Validade. A validade vai ser preenchida também de alguns requisitos, assim como o plano da existência. Aonde eu vou achar esses requisitos? Volto para o artigo 104. Me ajude aí e confere comigo. O primeiro requisito da validade vai ser referente ao primeiro requisito da existência. Se o primeiro requisito da existência é o agente, a validade vai ser, em relação a ele, a capacidade. Se o segundo requisito da existência é o objeto, o segundo requisito da validade vão ser as suas qualidades: lícito, determinável, determinado e possível. Se o meu terceiro requisito no plano da existência é a forma, eu vou lá no 104 e vou olhar prescrita ou não defesa em lei. E por último, a vontade. Por mais que a gente saiba que o artigo 104 não traz a vontade expressa, a vontade é requisito, sim, para validade de negócio jurídico, e eu colocaria ainda para vocês que é o requisito mais importante. Que adjetivo eu daria para a vontade para dizer que essa vontade é válida? A vontade tem que ser livre. Vocês estão entendendo? Jesus. Bom, vão acompanhando aí, acho que eu falando junto, vocês vão entender a minha letra. Ótimo. Se eu tiver lá no plano da existência, volta um pouquinho, agente, objeto, forma e vontade, eu pulo o degrau da escadinha e vou para o segundo degrau, que é o degrau da validade. Dentro do degrau da validade, eu vou ter que analisar se o agente que eu sei que já existe, se ele é capaz. Se o objeto que eu sei que já existe, porque eu consegui subir um degrau na escada pontiana, ele é lícito, possível, determinado ou determinável. Se a forma do meu negócio jurídico está prescrita ou não defesa em lei. E por fim, se a vontade que eu sei que existe, pois consegui pular um degrau dentro da escada pontiana, se essa vontade ela é livre. Vejam, no plano da existência, eu coloquei somente a primeira palavrinha do artigo 104. No segundo degrau da validade, eu coloquei a sua qualidade. Se ele é capaz, se ele é determinado, se ele é lícito, se ele não é defesa em lei e se essa vontade também é livre. Passando por segundo degrau, se eu conseguir preencher todos os requisitos da validade, eu pulo um degrauzinho e chego ao último degrau da escada pontiana. O último degrau da escada pontiana é a eficácia. O plano da eficácia não está escrito na lei, e eu vou te explicar por quê. Não existem requisitos certos e determinados como existem nos dois primeiros degraus, no plano da existência e no plano da validade. O plano da eficácia ela vai diferenciar, vai dar diferença em relação a que tipo de negócio jurídico a gente está falando e que tipo de consequências as partes que assinaram aquele negócio jurídico querem chegar. Qual é o objetivo delas? Eu vou te dar um exemplo, mas eu vou deixar o plano da eficácia para a gente tratar com mais profundidade no final da aula. Se eu faço um contrato de locação, por exemplo, eu sou a locatária e eu estou conversando com o proprietário para alocar o seu apartamento para lá eu morar. Se eu colocar no meu contrato que aquele contrato inicia na data da entrega da chave feita pelo proprietário para o locatário, um dos elementos do plano de eficácia, nesse caso, seria a entrega das chaves.
Veja, o que é eficácia? É tornar o que está escrito no papel real. É começar a produzir efeitos. O que aquele contrato está recheado de obrigações e de direitos, ao momento que ele começa a produzir efeitos, ele vai começar a produzir a sua eficácia. Toda essa gama de direitos e deveres que estão dentro do contrato, a gente vai verificar se eles foram cumpridos dentro do plano da eficácia. Ok? Deixando um pouquinho o plano da eficácia de lado, como eu disse, eu quero conversar sobre ele no final da aula com um pouquinho mais devagar. Vamos colocar um negócio jurídico aqui, pra gente ver se a gente entendeu o que é a tal da escada pontiana? Plano da existência, eu tenho que ter agente, eu tenho que ter objeto, eu tenho que ter forma e eu tenho que ter vontade. O que é essa forma, antes de eu dar um exemplo? Alguém sabe me dizer o que é forma? Ou forma não defesa em lei? Quando eu falo não defesa, quer dizer que não é proibido. E se tiver uma forma, o Código Civil diz, o contrato de compra e venda deve ser feito por escritura pública, isso deve ser seguido. Tá ok? Isso que quer dizer em relação à forma do negócio jurídico. Mas não se desesperem. Falaremos sobre todos esses requisitos de forma mais pausada depois que passarmos sobre essa análise sobre a escada pontiana. Vou colocar aqui um exemplo para vocês. Vocês estão no banco, chega um ladrão, uma quadrilha armada, certo? Essa quadrilha armada pega o gerente, coloca um celular na frente dele e fala assim, olha aqui tua mulher e tua filha, e mostra um vídeo delas aprisionadas no porão de uma casa, com pistolas apontadas para sua cabeça. O bandido, o ladrão, chega para ele e fala assim, ó, eu solto a sua mulher e sua filha se o senhor assinar esse contrato transferindo todo o dinheiro que tem no banco virtual para minha conta. Imagine algo do gênero. Não precisa ser o gerente, pode ser qualquer pessoa, né? Para fazer uma transferência de todo o dinheiro que tem numa conta para a conta do bandido. A minha pergunta para vocês é a seguinte. O gerente ou a pessoa assina esse contrato e faz a transferência do dinheiro para o ladrão. A minha pergunta é a seguinte. Esse contrato, esse negócio jurídico que foi assinado pela pessoa ou pelo gerente do banco, tem vontade? Aí é que mora a dúvida para ver se existe utilidade no plano da existência. Afirma Flávio Tartucci que num exemplo desses você não pode dizer que a pessoa que assinou a transferência sequer teve vontade. A vontade ali, ela é ausente. Ele pode ter uma vontade, mas não é a vontade de assinar um negócio jurídico. Não é a vontade de transferir um dinheiro. Ele tem uma vontade que é libertar as suas filhas. Em relação ao negócio jurídico assinado, em relação à transferência do dinheiro, aquela pessoa que autoriza a transferência de milhões de reais para a conta do bandido, ela tem vontade em relação a esse negócio jurídico assinado? Ela tem uma exteriorização de vontade dizendo, sim, eu quero transferir esse dinheiro? Os adeptos à corrente da escada pontiana, aqueles que acreditam que o plano da existência ainda tem muita utilidade no nosso ordenamento jurídico, diz que esse negócio jurídico sequer tem existência, uma vez que não teve vontade. Por outro lado, se você for adepto do Silvio Rodrigues e de outros tantos doutrinadores que não concordam mais com a teoria de Pontes de Miranda, a escada pontiana, eles dizem que a existência não faz diferença, como não faz diferença, eles pulam diretamente, nesse mesmo caso, para o plano da validade. O plano da validade, nesse nosso exemplo, a gente vai dizer que a vontade da pessoa não foi livre, uma vez que ela estava sendo coagida, uma vez que ela estava sendo pressionada para assinar aquele negócio jurídico. Eles tiram o plano da existência e começam a verificar a validade desse contrato diretamente no segundo plano, diretamente no segundo degrau, ou seja, no plano da validade.
Porém, agora que são elas. Qual é a diferença de eu saber se um contrato, se um negócio jurídico existe ou se um negócio jurídico não tem validade? Vou pôr uma flechinha aqui e vou pôr uma flechinha aqui. Meu Deus. Quem é adepto à teoria da existência e diz que nesse nosso caso concreto a gente não tem vontade, se eu não tenho vontade, o meu contrato, vou parar de falar contrato, né? Eu tô confundindo vocês. O meu negócio jurídico sequer existe. Se ele não existe, eu posso pular para o segundo degrau, que é o plano da existência? Não posso. Sabe o que isso acarreta? Nulidade absoluta. Uma coisa que não existe, sequer pode ser discutida se a validade dela existe ou não existe. Por quê? Porque aquele negócio jurídico sequer existe para o nosso direito, sequer existe para o nosso ordenamento jurídico. Porém, se adotarmos essa corrente de Silvio Rodrigues, que não acredita mais no plano da existência, e começamos a falar sobre a validade do negócio jurídico diretamente no segundo degrau, no plano da validade, nós vamos ter que analisar se a vontade da pessoa que transferiu o dinheiro é livre. Você vai dizer, prof, não é uma vontade livre. Não, não é. O problema é o seguinte: quando a gente tem um problema de liberdade na vontade, a gente pode ter um negócio jurídico nulo ou anulável. O negócio jurídico anulável é aquele que tem prazo para ser... É aquele que a nulidade tem prazo para ser requerida e que, se não for requerida dentro do prazo, aquele negócio jurídico acaba se convalidando, ou seja, ele vira um negócio jurídico perfeito. Então, veja, não é muito mais fácil a gente acabar com a questão da validade num negócio jurídico desse, como a gente teve de exemplo agora na nossa aula, em relação à existência, do que ter que perceber se o agente é capaz, se o objeto é lícito, se a forma está prescrita ou não defesa em lei. E daí, por fim, só chegar lá e dizer, mas a vontade não foi livre. Eu vou ter que fazer, vou riscar tudo agora, hein? Eu vou ter que fazer tudo isso aqui, ó, para daí sim dizer que esse contrato não pode existir. Para facilitar o nosso caminho, para facilitar a nossa vida, eu, assim como todos os autores que eu contei para vocês, somos adeptos à teoria da escada pontiana, elaborada por Pontes de Miranda, para facilitar a nossa vida. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Por que é importante a gente saber a tal da teoria da escada pontiana? Para a gente saber se o negócio jurídico tem ou não tem validade. Muito bem, doutores. Passando na primeira análise, acho que é a 8ª análise que fazemos já hoje, não? Vamos voltar ao artigo 104. Falei para vocês que eu ia ver com vocês hoje nessa aula todos os elementos necessários para a validade do negócio jurídico, e é isso que a gente passa a fazer. O artigo 104, em seu inciso 1º, diz que para ter validade no negócio jurídico, a gente tem que ser capaz. Vamos conversar rapidamente sobre a capacidade. Também não é tema da nossa aula de hoje, mas um tema extremamente importante. A teoria das capacidades ela foi completamente modificada com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o EPD, tá? Lei 13.645 de 2015, se eu não me engano, dá uma olhada aí. O Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou bastante o artigo 3º e 4º do Código Civil, que traz pra gente a questão dos absolutamente incapazes e dos relativamente incapazes. Sabemos que, de regra, os absolutamente incapazes devem ser representados, assim como os relativamente incapazes devem ser assistidos pelos seus responsáveis, ok? Por que é importante a gente saber em relação à capacidade da pessoa? O que acontece se eu assino um negócio jurídico quando eu não tiver a minha capacidade plena? Eu ainda sou um absolutamente incapaz. A gente
está à frente de um negócio jurídico nulo, através da nulidade absoluta. As teorias da nulidade começam a serem desvendadas no Código Civil no artigo 105, também matéria que vamos ver em outro momento. Então vejam, esse primeiro requisito da capacidade do agente é de extrema importância. Se existe um negócio jurídico assinado por um relativamente incapaz, uma pessoa que está entre 16 e 18 anos, esse negócio jurídico ele é anulável. Ele não tem força de trazer para dentro desse negócio jurídico uma nulidade absoluta, mas sim uma nulidade relativa. E como dito há pouco, a nulidade relativa tem prazo para ser pedida e também, se não for pedida dentro do prazo, ela pode acabar sendo convalidada. Esse defeito da incapacidade, da incapacidade relativa, pode ser convalidado dentro do negócio jurídico. Por fim, dentro da capacidade do agente, é importante a gente falar o seguinte: não é somente uma questão de capacidade que a gente tem que visualizar quando assinamos negócio jurídico. Em determinados negócios jurídicos, a pessoa, além da capacidade, ela tem que ter o que a gente chama de legitimidade. Vou dar um exemplo simples, corriqueiríssimo no nosso cotidiano. Um casado sob o regime de comunhão universal de bens, aquele que todos os bens se comunicam entre os cônjuges. O marido quer vender uma casa, certo? Ele pode sozinho vender a casa? Não, ele tem que ter a outorga, ele tem que ter a autorização da sua esposa, o que a gente chama de outorga uxória, certo? Então essa legitimação, essa questão da capacidade não entra só uma questão do agente ser capaz em relação à idade e em relação à possibilidade de atitude dos seus atos civis durante a vida. Também nós temos que ver uma questão de legitimação. Um marido sozinho não tem capacidade de transferir a propriedade de um bem imóvel para outra pessoa. Por quê? Porque ele tem que ter autorização, ele tem que ter a outorga da sua esposa quando casados no regime de comunhão total, nesse caso que a gente deu de exemplo. Segundo requisito de validade dos negócios jurídicos, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. Vamos por partes? O objeto do contrato, a gente já também, e é matéria de outras aulas, que a gente falou sobre os bens. Os bens têm que ser lícitos, os bens têm que ser passíveis de alienação, para poder serem objeto do negócio jurídico. Esse objeto ele tem que ser lícito. Eu não posso fazer um negócio jurídico e querer que este tenha validade se o objeto dele, se o conteúdo dele, aquilo que está sendo transferido, aquele direito que está sendo modificado, seja baseado numa ilicitude, numa conduta ilícita. Esse objeto tem que ser livre, ele tem que ser lícito. Não posso assinar um negócio jurídico falando, olha, comprei 20 quilos de maconha, mas não veio maconha, veio esterco. Vou lá reclamar com o Código de Defesa do Consumidor que o traficante realmente não cumpriu com o combinado. Veja, esse negócio jurídico, ele não tem validade nenhuma, uma vez que o objeto dele é ilícito. O objeto dos negócios jurídicos ainda tem que ser possível. Eu acho tão engraçado, esses dias estava eu lá na televisão de noite, tava passando nos canais que ela insona, preparando a aula para vocês, e tava lá assim... Tinha um serzinho falando na televisão e tinha uma faixa assim no meio da TV, tipo um vascão assim, ó, falando, compre seu lugar no céu. Compre seu pedacinho de lugar no céu. Vendendo terreno lá com Deus, acho eu. Bom, pergunto para vocês, esse negócio jurídico que tem como objeto um lote no céu, ele tem validade? É possível a venda de lotes no céu? A nuvem
número 4, esquina com a número 5. Veja, não é possível, esse objeto não é possível, ele não é nem alienável, você não tem como verificar, é um objeto impossível de ser transferido para outra pessoa. Desta forma, como o nosso exemplo aqui, esse negócio jurídico para vender um pedacinho do céu, um lugarzinho lá no céu, não tem validade porque o objeto não é possível. Não comprem, por favor. Por fim, a gente fala sobre a determinação do objeto. O objeto tem que ser determinado. A determinação do objeto, ela também às vezes é muito passível de argumentações e de discussões. O objeto determinado é aquele que diz: vou comprar uma casa na rua tal, número tal. A gente consegue na rua verificar o número e saber o que estamos comprando. Mas esse negócio é completamente válido. Mas também o Código Civil traz a expressão determinável. Às vezes assinamos algum negócio jurídico que o objeto não está plenamente determinado. São, por exemplo, aquelas vendas a contento que a gente chama. Eu vou comprar isso se a qualidade desta coisa for ao meu contento. Eu estou comprando alguma coisa que eu não tenho determinação completa daquele objeto, mas tenho possibilidade de determinar. Eu quero um vinho que seja envelhecido 8 anos, daí seria um uísque, eu acho. Tô mal de bebida. Bom, vinho envelhecido 2 anos, numa certa localização e que tenha um buquê X. Veja, é determinável. Por quê? Porque a gente tem a especificação. A gente sabe mais ou menos o que vem, nem que não venha exatamente aquilo que foi pedido. Exatamente aquilo que foi pedido. Se o comprador, assim, quiser degustá-lo e gostar daquele vinho, ele tem a possibilidade de assim, ter a propriedade para ele daquelas garrafas de vinho. Ok? Muito bem. Vamos falar agora sobre a forma do negócio jurídico. A regra geral é que o negócio jurídico não tem a regra. Não tem a regra para quê? Não tem a regra para sua formação. O negócio jurídico pode ser escrito? Pode. Pode ser verbal? Pode. Pode ser tácito? Pode. A regra é a liberdade de formas. A forma que as pessoas escolherem, que aqueles 2 sujeitos presentes para elaborar um negócio jurídico acordarem, essa é a regra geral, assim pode ser feita. Porém, a exceção, então, é que a lei determine alguma forma, alguma solenidade para esse negócio jurídico ser válido. Trouxe para vocês o artigo 108 como exemplo. O artigo 108 fala que se estivermos frente a um negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel e esse bem imóvel tiver o valor maior do que 30 salários mínimos vigentes no país na data, esse contrato tem que ser feito perante cartório, ou seja, por escritura pública. A lei aqui, ela afasta a regra geral de que cada um faz o tipo de contrato que quer e explicita, determina que o contrato seja feito através de escritura pública para trazer segurança jurídica entre as partes, ok? Mas a regra geral é que não há forma para elaborar, para fazer, para celebrar um negócio jurídico. Por fim, temos a tal da vontade livre. A vontade livre, ela deve ser livre de uma forma exteriorizada. O que o agente quer tem que ser exteriorizado de uma forma correta. Se a vontade não for exteriorizada de forma correta, a gente está frente a um vício de vontade. O vício de vontade é um defeito do negócio jurídico que pode, como consequência, tendo sua anulação ou anulabilidade, dependendo do caso, também matéria para uma outra aula, os defeitos do negócio jurídico, ok?
Então vejam, a vontade tem que ser livre e a gente tem que sempre tentar descobrir quando tiver uma lida em relação ao negócio jurídico, a gente tem que ir o mais próximo possível da vontade daqueles que assinaram o tal negócio jurídico, certo? Tem que tentar procurar qual foi a vontade dele. O que eles queriam com aquele negócio jurídico? Qual era o seu objetivo? Falei para vocês que no final da aula iríamos conversar sobre o plano da eficácia. Então cá estamos nós. Os planos que Pontes de Miranda coloca pra gente na teoria da escada pontiana são: o primeiro plano, o plano da existência, o segundo a validade e o terceiro a eficácia. O plano da eficácia, eu falei para vocês que não tem uma regra, não tem requisitos pré-definidos para a gente preencher e ver se o negócio jurídico tem eficácia. Vai variar de acordo com qual negócio jurídico está sendo celebrado. As consequências previstas no negócio jurídico, aquele recheio do negócio jurídico, os direitos, as obrigações, é que vão fazer parte, é que vão completar e serem requisitos lá no plano da eficácia, para ver se esse contrato alcançou o objetivo da sua celebração. Coloquei como exemplo para vocês a entrega das chaves num contrato de locação, juros previstos no contrato, cláusula penal e assim por diante. O contrato, ele tem por objetivo gerar certos efeitos, ter certas consequências. Essas consequências previstas no contrato é que vão sim ser transferidas para o plano da eficácia para a gente verificar se o contrato chegou a ter a sua eficácia plena, ok? O plano da eficácia é mais tranquilo, porque não tem uma regra absoluta dizendo quais são os requisitos. Última partezinha da aula. É uma aulinha mais puxada, tem bastante conteúdo, mas de uma importância imensa dentro do objetivo de vocês, que é passar no concurso público. Abre para mim, já que tá todo mundo com o Código Civil aberto aí em casa me assistindo, abre para mim o artigo 2035 do Código Civil. Sim, existe artigo 2035 no Código Civil, que vai até o artigo 2046, por acaso. Tá aqui, última paginazinha. Essa parte final do Código Civil, ele fala sobre as disposições finais e transitórias. Ele fala como regra, como que a gente deve solucionar essa parte do direito intertemporal. O direito intertemporal quer dizer como que a gente resolve o direito com o passar do tempo, principalmente quando temos uma legislação completamente nova, como foi o nosso caso no direito civil, que saímos do Código Civil de 16 e começamos a utilizar o Código Civil de 2002. Como é que a gente faz essa transição em relação aos negócios jurídicos? O artigo 2035 fala sobre a validade dos negócios jurídicos após a entrada em vigor do Código Civil de 2002. Como regra geral, o artigo diz o seguinte: os negócios jurídicos celebrados na vigência do Código Civil de 1916, em relação à sua validade, eles devem preencher os requisitos que estavam previstos no Código Civil de 16. Então, o que a gente tem que levar em consideração na elaboração do negócio jurídico? As regras vigentes do momento, na data em que aquele negócio jurídico foi celebrado. Não importando que no dia seguinte tenha surgido uma nova codificação em relação àquele negócio jurídico. O que interessa em relação à validade do negócio jurídico é o momento em que ele foi firmado, é o momento que ele foi formado. E ainda, diz o artigo 2035 pra gente que em relação à sua eficácia, ou seja, a sua produção de efeitos, ele deve estar dentro das regras previstas do ordenamento jurídico atual. Ou seja, em relação à elaboração e forma do negócio jurídico, ela deve ser feita de acordo com a legislação vigente no momento da celebração do mesmo. Porém, em relação à eficácia, o contrato, o negócio jurídico tem que se adequar às normas naquele momento em que estão sendo produzidos seus efeitos. Então, em relação à validade, a lei
daquele momento quando foi celebrado o contrato. E em relação à eficácia, utilizaremos a legislação atual, daquele momento em que o contrato, em que o negócio jurídico está produzindo os seus efeitos. Vocês entenderam, meu povo? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que as aulas estejam sendo proveitosas para você. Não deixe de assistir às aulas da Cultif, principalmente a de Direito Civil. Meu nome é Ana Silvia. Espero vocês na próxima. Beijo!